Ok. Gente, vamos lá. O nosso tempo é muito justo. Nós vamos ter mais ou menos 30 minutos para cobrir um conteúdo bastante grande. Eu queria ainda deixar um tempinho para a gente, talvez, tirar alguma dúvida mais objetiva, né? Talvez você tenha alguma dúvida prática. Mas eu queria antes passar com vocês por um conteúdo que pode despertar no seu coração um desejo de se aprofundar nesse tema. E eu acho que esse é o principal desafio desse encontro. Nós não vamos ter tempo de ser tão profundos, mas nós podemos despertar um interesse para que você, gostando do assunto, possa mergulhar nele. E nós, com o Movimento Elo e com a Junta de Missões, temos total interesse de te apoiar nesse projeto. O Movimento Elo nasceu antes da pandemia. Ele foi uma demanda do pastor Milton. Naquele começo de anúncio da pandemia, ele, preocupado com os empresários cristãos no Brasil, me ligou e me perguntou o que nós poderíamos fazer para ajudar os empresários cristãos a passarem por essa crise. E a minha história profissional, ela passou praticamente metade da minha vida. Eu fui empreendedor, então empreendi 4 negócios. E a outra metade da minha vida eu ajudei empresários a recuperarem os seus negócios. Então, durante todo esse tempo, a minha história de vida foi envolvida nesse ambiente. Ele me ligou e falou: o que a gente pode fazer para ajudar os empreendedores no Brasil? E nós fizemos 3 lives, ali mais ou menos em março, abril do ano de 2020. Essas lives foram assistidas por 10 mil pessoas. E ele ficou impactado, ele me procurou, falou: o que está acontecendo? E o que eu compartilhei com ele foi que há um desejo ardente no coração dos empresários de servirem ao Senhor, de usarem os seus dons e talentos, aquilo que eles receberam de Deus para ministrar na vida de pessoas, mas eles não sabem como fazer isso. E aí nós começamos então a orar sobre isso, conversar sobre isso, e nasce então no final do ano de 2020 o Movimento Elo, que é um movimento que pretende mobilizar a igreja brasileira, juntamente com outros movimentos que existem já no Brasil, outros que estão nascendo, de mobilizar a igreja brasileira a mobilizar os seus empresários e empreendedores para se comprometerem com o projeto de expansão do reino, usando seu chamado, sua vocação legítima, bíblica, para ministrarem na vida de pessoas. E o desafio, então, que nós temos nessa manhã é despertar o seu coração para que você se engaje nessa jornada. Eu tenho um material aqui que ele vai passar por 9 temas. Eu vou, alguns deles muito rapidinho, e outros deles a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Os temas são: a grande comissão de Jesus é para todos e começou lá no Éden, quando as coisas tomaram um rumo diferente daquilo que estava pensado por Deus. E eu não quero fazer discussão teológica aqui, então talvez algumas afirmações a gente pode conversar depois. Eu amo a teologia. Como vocês já sabem, eu fui 2 vezes para a faculdade teológica, mas não sou teólogo de formação. Eu cuido de pessoas, então Deus tem me dado a habilidade de usar o dom de pastoreio para cuidar de pessoas. Ainda que lá na minha igreja eu não exerça a função de pastor, o Senhor tem me chamado para cuidar de pessoas. Eu queria que você ficasse atento a isso, porque talvez lá na sua igreja tenha um empreendedor que tem o chamado para evangelizar e para pastorear, mas ele não tem, o chamado para ser teólogo. E você pode ajudá-lo a resolver esse conflito no coração dele, ensinando para ele que o Senhor quer usar os dons e talentos que Ele concedeu, a despeito da sua formação de ensino superior, se ela é de teologia, ou se ela é de administração de empresas, ou de engenharia. O Senhor quer usar essas habilidades e competências para ministrar lá na sua igreja e fazer um ministério profícuo lá. Nós vamos falar sobre chamado e vocação. Eu creio firmemente que há um chamado e há uma vocação para o mundo do trabalho.
Outra questão que eu quero já deixar aqui bem alinhada. Tem uma teologia sendo difundida mundo afora, chamada teologia dos 7 montes. Talvez você já tenha lido ou estudado sobre ela. Ela é uma teologia que fala sobre as áreas de influência da sociedade. Eu não concordo em 100% com o aspecto teológico da teologia, mas eu acredito realmente que o cristão deve exercer influência na sociedade. Nós fomos chamados para cumprir um papel. E uma das áreas de influência que foi levantado por esses teólogos que sustentam a teologia é que há uma área de influência na sociedade que é a área da economia. De modo que nós vamos passar por esse tema aqui também. Eu quero falar um pouco sobre ministério. A gente às vezes tem a ideia de que ministério só acontece nas paredes da igreja. E nós já temos visto, graças a Deus, através do movimento de pequenos grupos multiplicadores, dos PGMs, que os ministérios foram para fora das paredes da igreja. E eu vi aqui testemunhos incríveis aqui do quanto Deus tem usado esse ministério para ministrar a vida de pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero também trazer aqui uma comparação sobre o tema secular e sagrado. Talvez esse tenha sido o maior mal que o evangelho sofreu ao longo dos últimos mais de 1000 anos. E o cristianismo tem deixado de avançar com mais velocidade por conta desse princípio equivocado de secular e sagrado. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Áreas de influência, como já falei. O chamado para atuar como um vocacionado no mundo do trabalho. O chamado para atuar na igreja local e no mundo do trabalho. E depois como conduzir uma empresa como embaixada do reino. E como iniciar um ministério com empresários na igreja local. Eu vou adiantar aqui. Então a primeira coisa que eu queria que você levasse daqui é: sim, há uma possibilidade de saber a vontade de Deus para mim. Talvez você como pastor, como líder, já saiba disso, porque você já tem convicção do seu chamado. Você já talvez tenha decidido por esse chamado com segurança e tanta convicção no coração de que não há dúvida sobre isso. Mas eu queria alertar para que você, ao voltar para a sua igreja, lembre, tem pessoas sentadas naquelas cadeiras que ainda não têm essa mesma convicção. Muitas delas acreditam que ministério é coisa para pastor, que as atividades têm que ser feitas pelo pastor da igreja. E se você não ensinar isso para ele, ele vai continuar acreditando isso, de tal maneira que você pode perder uma grande oportunidade de ter tantos aliados, quantas pessoas sentadas ali naquela cadeira, e que podem fazer toda a diferença no seu ministério. Hoje existem igrejas em que a segunda maior porta de entrada de conversões e de adesões, de novo, sem teologia aqui, o cristianismo não é uma religião de adesão, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Pessoas chegando na sua igreja, tem sido inserção, Pessoas inseridas na sua igreja por meio de conversão genuína, redenção genuína, tem acontecido nos encontros do ministério de empresários dessas igrejas. Muitas igrejas têm se beneficiado dessa estratégia, dessa ferramenta de Deus que ministra o coração de pessoas que não são atingidas naturalmente ou não estão tão dispostas naturalmente a irem a um culto no domingo. Então pense nisso como uma ferramenta de Deus. Lá em Deuteronômio, no versículo 29, capítulo 29, tem um texto precioso que fala das coisas escondidas, ocultas de Deus. Essas coisas, elas não estão reveladas e talvez não seja nossa tarefa desse tempo conhecer. Mas, lá no Novo Testamento, quando Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo 3,16, ele diz: toda a escritura é devidamente inspirada por Deus e útil. Então, nós vamos ver que a escritura serve para instruir, redarguir, corrigir. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem é o homem de Deus? E aqui, no original, essa palavra homem é a palavra genérica, de humanidade. Só para as mulheres, para quem está nos ouvindo por aí, não entrar nessa pilha da questão do gênero. A palavra de Deus, ela é tão precisa
que os textos que precisam ser genéricos, ele trata como a palavra no original genericamente. Aqueles que precisam ser dirigidos a homens e mulheres, o texto original trata com cada um individualmente. Então, Paulo está exortando a Timóteo a importância da educação para que a humanidade seja perfeitamente instruída para toda boa obra. Eu pergunto para você, toda boa obra inclui tratar de questões do mundo dos negócios? Toda boa obra inclui as áreas sociais, os projetos de transformação, ou só a pregação no púlpito no domingo? No meu entendimento, quando eu leio o texto original, todo, como no português diz, é todo, né? Tudo é tudo. Tudo é tudo que nós fazemos e nós vivemos para o Senhor, vivemos de forma plena, não há essa divisão entre o que eu faço de segunda a sexta e o que eu faço no sábado ou no domingo, de modo que toda boa obra precisa ser anunciada, conduzida por todos aqueles que estão envolvidos na obra, todos que foram chamados para aquele chamado universal da conversão. Ok? Vamos em frente. Eu vou pular esse vídeo, nós não vamos ter tempo e você também não vai ouvir, mas é uma história muito interessante, porque na Guatemala, nos anos 80, aconteceu algo extraordinário. Uma região começou a produzir alimentos em grande quantidade, em tamanhos assim fora do normal, e muitas pessoas do mundo inteiro foram lá para descobrir o que estava acontecendo. É uma região predominantemente agrícola, e muita gente do mundo inteiro foi lá, e eles descobriram uma coisa incrível. Todo mundo que eles conversavam reputava aqueles fenômenos da produção agrícola a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a intervenção de Deus. E a coincidência, né, cristocidência, é que aquela cidade havia sido evangelizada e 95% da cidade é convertida. As 10 prisões que existiam não existem mais, os 40 bares que existiam fecharam e hoje se tornaram algumas vendas de comércio de coisas do dia a dia. Então, tem vários vídeos sobre essa cidade que mostram a realidade da intervenção de Deus na vida das pessoas através de um instrumento, de uma ferramenta que é o mundo do trabalho. Como a partir dos negócios, aquelas pessoas começaram a ver Deus agindo nos negócios, pessoas foram se convertendo enquanto trabalhavam. E a história dessa cidade conta que hoje todo mundo que está lá envolvido, quase que 100% da cidade, teve um encontro com Jesus. A grande comissão começou lá quando o homem se afastou de Deus e precisou então de um processo de restauração e de reconciliação. Nós fomos chamados para sermos os reconciliadores. Essa é o chamado de todo cristão. Alguns vão exercer esse chamado na igreja, no púlpito, trazendo ensino, orientação, treinamento, capacitação. Outros serão chamados para irem aos diversos ambientes do mundo exterior, daquilo que eu costumo chamar de igreja estendida. A igreja estendida está espalhada por todos os lugares. Nós fomos convidados, Jesus nos comissionou para concluirmos juntos com Ele a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, Ele vai então nos enviar a fazer discípulos. E esses discípulos estão, inclusive, lá no ambiente de trabalho. A grande comissão, então, continua quando eu entendo uma palavra-chave do Antigo Testamento, chamada avodá. Eu não sei se você já tinha se deparado com essa palavra, mas é importante, essa palavra no Antigo Testamento tem um peso muito importante. A palavra avodá, ela se encontra na sua palavra avad, que é a raiz da palavra no hebraico. Ela aparece mais de 750 vezes no Antigo Testamento. E dentre as expressões, as diversas expressões da palavra, dessa palavra, você vai encontrar 3 expressões principais. A expressão avad, que é traduzida por serviço, e no português nós perdemos um pouco dessa ideia, mas na Bíblia em inglês, o que é serviço em inglês? É culto, né? A ideia de culto no inglês é serviço. Então ela está mais próxima da ideia original da palavra avodá ou da palavra avad.
Depois, a gente vai encontrar essa palavra também como adoração. Então, a mesma palavra, ora, é traduzida como serviço, para nós culto, e também é traduzida como adoração. Então, no final do dia, quando Adão e Eva se encontravam com Deus, depois de ter trabalhado o dia inteiro, né, de pôr nome nos animais, atividades de biólogo, atividades de nutricionista, atividades de agricultor, agrônomo, né, tantas atividades desenvolvidas ali naquela época, no final do dia, eles se encontram com Deus para bater um papo na viração do dia. É isso que a Bíblia diz. A gente não tem muito mais do que isso, mas a minha mente é criativa. E eu quando leio Gênesis, eu fico pensando na quantidade de coisas que acontecia ali, naquele metade ou parte de um capítulo, que depois vai culminar no capítulo 3 na queda, e a gente vai perder essa dimensão. E aí, infelizmente, por conta da forma de ensinar a ideia de queda, nós ensinamos aos nossos liderados que o trabalho é mau. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que apenas que o trabalho seria mais pesado, que ia suar um pouquinho mais a camisa. E eu moro em Curitiba, né? Não estou tão acostumado com tanto calor. Eu estou suando aqui. E nem por isso aqui se tornou um lugar mau, né? O Encontro Multiplique não é um pecado em si, porque eu estou suando aqui. Então, faça uma comparação e pensa lá. O que Deus estava dizendo, olha, você vai suar a camisa um pouquinho mais, porque você perdeu graça. Você perdeu intervenção de Deus no dia a dia, nas tarefas do trabalho. Por causa disso, a atividade do trabalho vai ser mais dura, mais pesada, vai suar um pouquinho, vai sentir fadiga muscular. Essa é a diferença entre o que Deus disse e a teologia que foi construída ao longo dos anos. Nós constantemente ouvimos: o trabalho e o dinheiro são mal. Observa isso, presta atenção, se isso não é algo recorrente. Nós chegamos, ontem, o Harold fez uma brincadeira muito legal. Tinha um prédio bonito, espelhado, e o sertão com uma casinha. Ele perguntou, aonde é o campo missionário? Sabe por quê que isso é tão natural? Porque a nossa mente está cauterizada, e a gente acha que rico é do capeta, é do demônio, dinheiro é mal e pobreza é bom. Pobreza é o lugar onde Deus se manifesta. E eu não conheço, meus irmãos, talvez tenha alguém aqui que, talvez não, com certeza tem muita gente aqui que sabe mais a Bíblia do que eu. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu não conheço na Bíblia que eu leio nada que possa nos dar esse tipo de direito de afirmação. Isso é uma mentira que Satanás criou na nossa mente por causa de uma teologia, talvez conhecida como teologia da prosperidade, que destruiu a história da bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Nós, seres humanos, tendemos para sair de um extremo e para o outro extremo. E eu não vou falar sobre política aqui. Nós tendemos a sair de um extremo e para outro extremo. Então, se o dinheiro, lembra que tem outro texto, tem 2 ou 3 textos importantes sobre esse assunto do dinheiro. O segundo assunto mais tratado na Bíblia é dinheiro. Cerca de 2.500 textos tratam sobre economia na Bíblia. Esse assunto deve ser importante para Deus. Tão importante que a gente está aqui hoje conversando um pouco de como a gente pode ajudar a turma que mexe com isso. Mas existe um texto que diz que o amor ao dinheiro é o princípio, a raiz de todos os males, mas a Bíblia não diz que o dinheiro é mau, só diz que o amor ao dinheiro pode ser o começo de uma vida distante de Deus. E Jesus exorta quanto a uma potestade, é o único texto que eu conheço em que uma potestade é citada por Jesus, e ele diz, olha, ninguém pode amar amar o dinheiro e a Deus, amar Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma escolha. E a questão chave aqui é que muitas vezes nós ouvimos pregações em que esse texto ele é colocado fora de contexto, em que se você então quer amar a Deus sobre todas as coisas, amar mais a Deus, então você precisa abandonar o dinheiro.
E isso é uma mentira, isso não tem base bíblica. E nós precisamos voltar a ensinar aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia tem vários textos que tratam sobre pessoas importantes. A família de Timóteo, né? Sua família era empresária, eram empreendedores do ramo dos tecidos. Assim, nós vamos encontrar vários outros textos. Vamos ver Abraão saindo da sua terra, da sua parentela. Ele era o homem mais rico daquela época, talvez um dos mais ricos. Jó, o homem mais rico da sua época. Então, assim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E você não deveria permitir que esse tipo de ensino entrasse, né, ou avançasse. Ao contrário disso, eu quero chamar a sua atenção para que você tenha, então, uma palavra de ensino para aqueles que manuseiam dinheiro, que têm recursos, porque eles estão muitas vezes à disposição de servir o reino, servir o seu ministério, mas eles estão sendo mal acessados, porque nós ensinamos que dinheiro é pecado. Aqueles que têm acabam tentando esconder a todo custo que têm os recursos. Por quê? Porque eles acham que é pecado. Vamos em frente. Aqui é só um texto lá no original, não vou perder muito tempo aqui, para a gente poder avançar. Há um chamado de Deus individual, chamado à conversão, aquele chamado que todos precisam responder, né? De cada um precisa ser alcançado por Jesus para sermos reconciliados com Cristo. Deus deu esse chamado para a igreja, o corpo de Cristo. Os dons da palavra são essenciais. Sendo assim, se você é a igreja, a eclésia, não as paredes, deve cumprir com zelo e diligência o exercício de um dos 5 ministérios. Efésios, lá no capítulo 4, de 11 a 16, ele vai tratar sobre aqueles dons ministeriais, né? Então, quando eu olho para o empresário, para o empreendedor, eu tenho convicção no meu coração de que ele foi chamado a exercer 2 desses principais, ou 2 desses dons ministeriais. Certamente ele foi chamado para cuidar de pessoas, porque o empresário tem funcionários no seu time, e aquelas pessoas precisam ser cuidadas. E eu tenho convicção de que ele foi chamado a evangelizar também. Então, cada empresa é uma oportunidade, é um campo missionário para que evangelismo e pastoreio sejam cumpridos ali. Mas como é que ele vai fazer isso se você, como pastor da igreja, como líder daquela igreja, não discipulá-lo, não ensiná-lo a viver como um pastor precisa viver? E aqui eu estou falando do dom, não da teologia, não da função, não do seu papel como líder naquela igreja, chamado para o ministério na igreja local. Eu não quero fazer essa confusão, espero que você esteja separando isso aí na sua mente e coração. Mas você precisa ensiná-lo a cumprir o ofício, exercer o dom de pastoreio, cuidando de pessoas, aquelas as quais o Senhor colocou lá nos seus negócios. E também você precisa dizer para ele o que um evangelista faz, porque talvez ele ainda acredite que de segunda a sexta lá na empresa dele, lá se fala de trabalho. Quando ele tem uma tremenda oportunidade, talvez ele tenha mais oportunidade do que nós nos púlpitos das nossas igrejas. Há estatísticas que mostram que no Brasil a maioria das igrejas tem menos de 50 membros, menos de 100 membros, na sua grande maioria, 90 a 95% das igrejas são menores do que 150 membros. Às vezes o empresário tem mais pessoas debaixo da sua liderança do que alguns têm nos domingos, nas suas igrejas. E você está perdendo uma oportunidade tremenda de mostrar para essa pessoa o importante papel de evangelização e de pastoreio que essa pessoa pode exercer naquela comunidade. Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Ministério, né, uma palavra que vem do latim. Eu, de novo, né, quero só focar aqui a ideia de que há uma sinergia bastante grande e importante no mundo dos negócios com a ideia de ministério e de diaconia. Talvez a gente possa dedicar um pouco mais de tempo assim, textos que estão aqui que vão ajudar a gente a entender essa ideia de ministério no mundo do trabalho. Eu já falei isso aqui para vocês, evangelistas e pastores, eu creio que são os chamados e os dons ministeriais que esses empresários podem
ser treinados para exercer e cumprir lá no seu dia a dia. Secular e sagrado, né? Eu vou voltar na palavra avodar. Todo dia, então, aquelas pessoas que estavam ali, né, no jardim, nós conhecemos Adão e Eva ali no jardim, e sabemos que de dia eles estavam trabalhando, ou em algum horário, algum tempo, não sei se era dia, se era noite, mas eles estavam trabalhando, e a mesma palavra é usada tanto para cultivar o jardim, quanto para o tempo de bate-papo com Deus, a mesma palavra. De modo que a ideia de adoração, desde o Antigo Testamento, na mente de Deus, sempre foi que essas coisas não se separavam, e que nós poderíamos e deveríamos adorar enquanto trabalhamos e trabalharmos enquanto adoramos. De modo que essas coisas não se separam para quê? Para que o Senhor receba a máxima glória todo o tempo. Nós fomos chamados para a glória de Deus, não é essa a ideia? Fomos chamados, alcançados, para que o Senhor receba a máxima glória. E se eu puder fazer isso enquanto eu trabalho, e depois puder fazer isso quando eu me reúno no meu pequeno grupo, e depois eu puder fazer isso quando eu vou no culto, nas celebrações públicas, será que o Senhor não está recebendo a máxima glória? Então, no nosso modelo temporal, né, carnal, de corpo, nós vivemos 24 horas por dia. Você pode adorar o Senhor algumas horas por semana no seu PGM e no culto, ou você pode adorar o Senhor e produzir a máxima glória para Ele 24 horas por dia. Eu prefiro a segunda hipótese. Eu prefiro que a gente viva integralmente uma vida sem dicotomia e que ao trabalhar eu manifeste a glória de Deus e ao me reunir para adorar eu manifeste a glória de Deus. Qualquer trabalho não é ruim aos olhos de Deus. Certamente não era lá na criação. Deus nos criou para trabalhar antes da queda. O trabalho era o nosso propósito, como a gente já conversou aqui. Então, logo depois da queda, o trabalho se torna duro e aí o suor entra no jogo. Áreas de influência. Então, essa teologia, independente do contexto teológico, eu quero que você faça essa distinção aí depois ao procurar, tenha em mente que quem construiu a teologia tem outros princípios teológicos, mas pega a essência da ideia. Existe aqui então 7 áreas que foram levantadas, talvez você possa incluir uma 8ª, uma 9ª, uma 10ª, que tratam de áreas de influência. Lá na família, ou seja, nos lares, na religião, ou seja, a igreja, na educação, as escolas, no governo, a política, nas mídias, a comunicação, nas artes, o entretenimento e o esporte, e na economia, os negócios, o comércio, a ciência e a tecnologia. De modo que em cada uma dessas áreas, o cristão foi chamado para exercer influência. Não é incomum você chegar em alguns lugares e você ouvir, talvez, crente não se mistura com política. Pois bem, essa é uma tremenda área de influência. Eu não fui chamado para atuar na política, fui chamado para atuar no mundo do trabalho. Mas talvez lá na sua igreja tenham jovens interessados, que precisam ser discipulados, para ao entrarem na política, no mundo dos negócios, nas artes, ou em qualquer área de influência, possam ser cristãos que vão influenciar a sociedade e não serem influenciados por ela. O cerne do problema do mundo é o pecado e não a falta de influência. E por isso essa teologia tem alguns, na minha opinião, alguns defeitos. Ela trata do aspecto da influência de uma maneira muito maior do que talvez o aspecto do pecado. A humanidade precisa de Jesus, não precisa de influência. Mas nós fomos chamados para exercer influência e através da nossa influência, essas pessoas saberem quem é Jesus. E ao saberem quem é Jesus, serem confrontadas com seus pecados. E sendo confrontadas, então, o Espírito Santo pode operar e vai operar, transformando, né, o seu pecado em salvação, em regeneração, a sua tristeza em alegria. Você crê nisso? Eu creio nisso. O Senhor vai usar a nossa influência para transformar a realidade aonde a gente passar, aonde a gente estiver. Já falei ontem, Dr. Russell Shedd, né, fala sobre essa ideia do chamado. Ele
menciona 150 vezes no texto bíblico. John Stott falando, né, sobre o poder de transformar sentado nos bancos. Eu vou avançando aqui porque o tempo ele não nos ajuda. Eu quero avançar nesses 2 slides um pouco mais. Eu tenho escutado muitas perguntas de pastores assim, tá, então o que eu faço com isso agora? E eu tenho respondido o seguinte: ensine-os, e aqui estou falando dos empresários, os empreendedores, os profissionais liberais, ensine-os como as Escrituras abordam esse chamado, o trabalho que eles exercem. Ensine diligentemente, para que ele não viva uma crise existencial, e ao contrário disso, ele possa ser alguém pleno e completo na sua vocação e no seu chamado. 2, ensine-os a temer ao Senhor. Quando eu estou falando para empresários, eu pergunto para ele o seguinte: se você chegar no domingo, no culto da sua igreja, e perceber que seu pastor pregou a mesma mensagem do domingo anterior, que ele não orou, que ele não se preparou, que ele não cuida das ovelhas, você vai se sentir como? A resposta é unânime: mal. Eu quero estar numa igreja onde o meu líder me inspira. E eu pergunto para eles: ok, então você quer chegar no seu local de trabalho sem jejuar pelos seus funcionários? Sem jejuar pelos seus fornecedores? Sem jejuar pelos seus clientes? Sem orar por eles diariamente? Sem uma vida devocional? Obrigado, irmã. Sem uma vida devocional compatível com aquilo que você exige do seu pastor? Meu irmão, desiste desse negócio. Vai ser um empresário qualquer e tá bom. Agora, você quer ter compromisso com Deus e viver uma vida ministerial no seu negócio, no mundo do trabalho? Então a primeira coisa que você precisa fazer é dobrar seu joelho todo dia. Orar nas madrugadas. Orar por aquele trabalhador que está dando trabalho. Orar por aquele que é bom e tem abençoado o seu negócio. Você precisa dedicar tempo para os seus fornecedores. Quando tem uma crise de fornecimento na sua empresa, você jejua e ora por isso? Quantas e quantas vezes eu encontro empresários que dizem: eu nem imaginava que isso era possível. Para mim isso era coisa da igreja. Se você não perguntar para ele, ele não vai te falar isso. Mas como esse é o meu chamado, o meu ministério, eu encontro com muitos deles todos os dias. Essa é a pergunta que eu faço constantemente. A resposta é sempre essa. Na grande maioria. E aí quando muda o mindset e o entendimento dele passa a ser de que ele tem de fato um chamado para cumprir um ministério, sabe o que acontece? A empresa deles se transforma em uma agência do reino. Existe um princípio que eu quero trazer aqui mais rapidamente, que é a ideia da embaixada. Como batistas, nós conhecemos o ministério dos embaixadores do reino. Certo ou não? Isso aí. Então, vamos ensinar aos nossos empresários como funciona uma embaixada. Quando você vai tirar um visto ou pegar um documento numa embaixada, você entra lá. A lei que vigora naquela embaixada é a lei brasileira? Não. Você cumpre a lei do país de origem da embaixada. A embaixada do reino oficial vai ser instalada quando Jesus voltar. A gente ainda não tem, né? Jesus fala na oração sacerdotal: venha o teu reino. Ou seja, o reino vindouro virá. Mas enquanto isso, quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo mora no meu coração, o que acontece? O reino de Deus se instala em mim. O reino de Deus se instala em mim, não é isso? Regeneração, não é? Viver agora sobre os padrões do reino? Então o reino de Deus está em mim. Muito obrigado, meu irmão. O reino de Deus está em mim. Então aonde eu vou, o reino vai. Se onde eu vou o reino vai, então o reino de Deus chegou. Agora vamos lá, vamos fazer essa analogia. Se na embaixada vigora a lei do país original, na empresa que eu lidero, qual lei que tem que vigorar? A lei do reino, porque agora eu sou cidadão do reino. Todo cristão é um cidadão do reino. Como cidadão do reino, qual é a lei que vigora aí na sua vida, meu irmão? Não é a palavra de Deus que vigora na sua vida? Na vida do empresário também, não mudou nada. Ali não mudou absolutamente nada. De modo que ele, entendendo isso e transformando a empresa dele numa embaixada do reino, sabe o que vai acontecer? Ele vai orar todo dia na empresa com os seus funcionários.
ele vai contratar pessoas e vai discipulá-las. Ele vai pegar o seu time de liderança e vai incluir atividades, objetivos estratégicos ligados ao ministério que ele quer cumprir na sua empresa. Ele vai chamar pessoas para apoiá-lo e essas pessoas terão princípios e valores do reino para ajudá-las a difundir. E essa vai ser a nova vida. E sabe qual é a consequência disso? Ele influencia muitas pessoas. Sabe onde essas pessoas vão parar? Lá no PGM. Sabe onde elas vão parar depois? Lá na igreja. E sabe o que vai acontecer com o seu ministério? Vai crescer, tanto em número quanto em salvação. Usando aqui a última fala do pastor Fernando. Tanto em número quanto em pessoas salvas. Você não vai precisar ficar esperando que venha gente de outra igreja. Automaticamente aqueles que estarão ali serão alcançados. E não é assim no PGM, quando eu chamo alguém para ir na nossa casa, aonde que ele vai? Ele vai no seu PGM e vai em outra igreja? Ele vai no seu PGM e depois vai contigo na sua igreja. Vai ser exatamente assim. Então, esse projeto, esse ministério, esse chamado, contribui, ele colabora com o ministério da sua igreja. Bom, nós temos aí uma série, como eu falei para vocês, de sugestões e ideias de ministério no mundo do trabalho. Eu posso conversar depois individualmente com quem precisar. O tempo é muito curto. Mas lá no site do Movimento Elo, movimentoelo.org.br, você pode entrar lá, se cadastrar ali e baixar tanto o livro Minha Empresa, Meu Ministério, que é o nosso manual de implantação de ministérios com empresários nas igrejas. Ali a gente tem várias orientações, quanto o material de 102 ideias de ministério nas empresas. Mas mais do que isso, eu tenho um compromisso com o pastor Milton, pastor Fernando e toda a equipe, pastor William da rede. Toda terça nós estamos juntos lá na Rede 316, fazendo das 10 às 11 o programa Empreendendo no Reino e Empreendedores Cristãos, rede de relacionamentos do Movimento Elo. Estamos ali conectando e compartilhando experiências, conteúdos úteis para que os seus empresários participem lá. www.movimentoelo.org.br .org, não é .com, .org.br. Então lá você vai ter uma série de conteúdos, postagens, vídeos, uma série de ferramentas para usar. Mas nós também temos nos disponibilizado para apoiar as igrejas locais a começarem esse movimento, né? Então, depois você pode me acessar aqui. Eu tenho feito lives com alguns pastores, tenho ido nas igrejas fazer isso. O Senhor me chamou para separar parte do meu tempo para fazer isso. Então, contem conosco para apoiá-los nesse processo de iniciar um movimento na sua igreja. Eu quero adiantar, esse é um movimento que começa discipulando. Ele não é um movimento de eventos. Os eventos são consequências, são as consequências de um time de pessoas engajadas nessa visão. O primeiro movimento é um movimento de discipulado e mudança de modelo mental, de cosmovisão bíblica para aqueles que querem atuar com profissionais e com o ministério no mundo do trabalho. Então, fico aqui à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, o Harold esteve aqui ontem conosco falando sobre o projeto de desenvolvedores do reino. Tem toda uma pegada de treinar a juventude para fazer essa transformação. Nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas e poder fazer, quem sabe aí, próximos passos concretos. Como eu disse, a gente tem aqui uma metodologia desenvolvida que já foi aplicada em algumas igrejas. Então, vem ali explicando qual é o passo 1, que é mobilização, passo 2, classe de discipulado, passo 3, líderes engajados com o chamado, passo 4, gerando vínculos, passo 5, encontros públicos, 6, celebrando a vida empresarial, passo 7, minha empresa é o meu ministério. E aí, como que eu formo uma equipe de ministério? Então, há um método para te apoiar a fazer isso lá. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo juntos aqui, tem sido uma bênção
na minha vida em primeiro lugar.